Fala, sucesso, que bom te encontrar, mais um episódio, mais um bate-papo, que bom que você está aqui com a gente na tela da TV Brasília, também nas nossas redes sociais, atendendo a pedidos, sempre que ele aparece aqui, recorde de visualizações, comentários, as pessoas sempre mandam também directs, faltou aquela pergunta, enfim, hoje vamos trazer todas essas perguntas que faltaram e muito mais, afinal de contas, temos aqui um box, um kit com 3 obras muito lidas, best-sellers. Com a gente hoje, Ulisses Campbell, novamente. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal do público do Fala Sucesso. Tô com a minha fã número 1 ali, né, que me deu já muitos mimos. Apaixonada pela sua obra, por você. Sim. Um beijo, Eveline. Hoje, aqui em Brasília, tem inclusive uma noite de autógrafos, não é isso? Sim, hoje vai ter a noite de autógrafos a partir das 19 horas na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi. Entrada franca, é bom deixar claro. Uhum. O que é legal é o seguinte, Arthur, a pessoa que quiser ir, não precisa ela comprar, o box vai estar à venda lá, também vai estar à venda cada livro separadamente. A pessoa não é obrigada a comprar. Quem já tiver o livro em casa, porque comprou, que essas são reedições, tiver as antigas, pode levar para eu autografar, vai ter uma noite de bate-papo lá, a gente vai conversar, vai ter um vinho. É um encontro com os leitores. Uhum. E como é que surgiu a ideia de repente, reunir num box os 3 livros? E eu sei que tem algumas revisões, algumas... Sim. Na verdade, assim, eu lancei em 2020 o Suzane Assassina e Manipuladora, Elise Matsunaga, a Mulher que Esquartejou o Marido, em 2021, e no ano passado, Flor de Lis, A Pastora do Diabo. Quando eu lancei o 3º livro, as pessoas começaram a comprar os 3 juntos. Então acabou virando uma demanda do comercial. Disseram, olha, as pessoas estão comprando os 3 juntos, vamos fazer um box? Só que aí eu pensei, cara, fazer uma caixinha só para pôr os livros dentro não faz muito sentido para mim, que sou jornalista. Aí eu propus, olha... a gente fez biografia de mulheres que estão vivas, ou seja, a vida ela está em movimento. Tem novidades. Exatamente. Já que a gente vai fazer um box, eu me propus revisar e ampliar. Eu fiquei muito feliz que a editora aceitou, porque isso é muito caro. Porque, cara, tu volta para pesquisa, principalmente a vida da Suzane. A Suzane foi a que mais causou depois que eu lancei o livro em 2020, né? De lá para cá, ela ganhou a liberdade. Ela entrou na faculdade, ela tentou fazer concurso público, ela arrumou namorado, entrou no Tinder, namorou um rapaz da faculdade, se relacionou com um médico, engravidou, vai ser mãe, ou seja, olha quanta coisa aconteceu. A Elise Matsunaga, a mesma coisa, ela estava presa quando eu lancei o livro, depois ela se soltou. Quando eu falo que está solta, elas cumprem pena em liberdade, elas devem ainda à justiça. Foi fazer transporte de aplicativo, que virou polêmica, falsificou atestado de antecedente criminal, foi indiciada por isso, saiu procurando arma que ela tinha perdido quando ela estava presa, queria saber onde estava a arma, ou seja, violou as regras do regime aberto, ou seja, também causou pra caramba. Então, tinha muito material, muito conteúdo para atualizar. Então é isso, cada livro, em média, ganhou 120 páginas, com coisas novas. Caramba! Eu aproveitei também, Arthur, principalmente no livro da Suzane. O livro da Suzane ele foi lançado em 2020, mas ele foi escrito em 2018. Então, muita coisa de lá para cá mudou na linguagem mesmo que a gente usa nos livros. Por exemplo, termos que a gente usava lá não se usam mais. Eu aproveitei também e fiz Até nesse sentido houve uma revisão. Sim. Tinha, inclusive, na revisão... Tinha termos, por exemplo, entre aspas, tá? Eu não escrevi voluntariamente, mas tinha, por exemplo, uma personagem chamando a outra de mulata, por exemplo. As pessoas ficavam muito incomodadas que no livro eu me referia muitas vezes a Suzane como loira pra cá, loira pra lá. Muitas mulheres ficaram incomodadas nessa objetificação da cor do cabelo. Eu aproveitei e passei uma limpa nisso. Ou seja, os 3 livros hoje, eles já estão adaptados para os novos tempos. Caramba, que interessante você falar que é quase que, por assim dizer, uma obra aberta que você vai... Porque elas estão vivas, né? Sim. E teve algum fato, além dessas novidades
comportamentais, do dia a dia mesmo, mas teve alguma novidade também da própria investigação que foi, de repente, que apareceu e que você também revisou, você aproveitou? Teve o livro da Suzane, o livro da Elise. A Flor de Lis é um livro muito fresco, né? Ela foi julgada e condenada no final do ano passado. Sim. Então, para este ano, foi relançado, eu acho que em setembro ou agosto, não mudou muita coisa nas questões da investigação da Flor de Lis. O que teve no caso da Suzane, um livro, eu não tenho problema nenhum em fazer esse tipo de meia-culpa. Eu sou jornalista, eu trabalhei 10 anos no Correio Brasiliense. Quando você escreve uma reportagem ampla, aquela reportagem de fôlego, uma reportagem com muita pesquisa, muita apuração, é natural que você incorra em erros. Erro de pesquisa, alguém te dá uma informação que aí quando tu publica aparece a verdadeira informação correta. Às vezes o jornalista erra até número. Às vezes você tem que fazer uma regra de 3 para achar um percentual, às vezes você tem que transformar um hectare em alquê, em metros quadrados. A gente está passível a erro. Então, surgiram alguns erros no livro da Suzane que eu aproveitei para corrigir. E, por exemplo, eu peguei informações erradas do processo, aí a pessoa vem e corrige. Tem alguns erros também que são erros maiores, que inclusive foram erros perpetuados por grandes reportagens, que aí eu vou aproveitar. Não deu para corrigir nesse livro, mas eu estou preparando um outro livro sobre a Suzane, que vai ser lançado no final do ano que vem, que se chama Suzane.40. Quando ela lançar, ela já vai estar com 41 anos, beleza, a gente vai corrigir isso. Mas eu vou te dar um exemplo de um erro que não consegui corrigir nesse, mas que vai estar bem corrigido no outro. Este livro aí, Banca, que o Manfred, o pai, ele era neto do Barão Vermelho, daquele herói de guerra. Olha só, não sabia. O Estadão, ele fez, um ano antes do crime, uma reportagem com o próprio Manfred, onde ele se intitulava Sobrinho Neto do Barão Vermelho, aquele herói de guerra alemão. E era uma reportagem ampla. O livro-reportagem também ele é composto do que a mídia publica sobre, porque são documentos, né? O que está no jornal é documentado. É fonte de pesquisa também. Sim, exatamente. E aí eu lembro que quando eu vi as fotos da cena do crime, numa dessas várias fotos tinha uma árvore genealógica da família do Manfred von Richthofen e que ele linkava o parentesco dele com o herói de guerra. Inclusive, é uma ligação muito tênue, mas ou seja, o novo livro vai provar que ele não era sobrinho neto, porque eu conversei, o biógrafo do Barão Vermelho me procurou, o Eduardo me procurou, ele fez a biografia do Barão Vermelho e disse, olha, Ulisses, não procede. Não é. Inclusive, eu já tinha recebido umas manifestações porque a família von Richthofen na Alemanha é muito comum, sabe? Então, quando é uma família muito comum, Silva. Tem vários... não chega a ser um Silva, mas é um Martins, por exemplo. Ou seja, quando você tem um sobrenome comum, existem várias árvores. Ramificações. Né? Exatamente. Não é ramificação. Entendi. Ramificação é uma da mesma árvore aqui, exatamente. Ramificações que não se cruzam. O que faz cruzar, tá na mesma linhagem, é se você estiver no mesmo caule, como origem. A raiz. Mas eles não, eram duas raízes diferentes, ramificavam e não se cruzavam lá por cima. Isso vai ser corrigido no novo livro. Eu vou mostrar que ele nunca foi. Né? Não sei também se ele delirou, ou se ele já tinha ou se ele foi enganado, mas por quem fez lá a árvore genealógica, mas ele não era. O fato é que não... Não era. O livro novo vai corrigir, vai trazer a verdadeira origem. Eu vou até te dar uma informação novíssima aqui. Eu vou para a Alemanha no ano que vem para achar a origem das duas famílias, para provar que elas não eram, que elas não são, elas não se cruzam, não é da mesma linhagem. Próximas? Ou nem isso? Nem isso. Nem isso. Agora, por que isso é importante? Tu pode me perguntar, Ulisses, mas por que tu só diz que não era e acabou? Por que tu tem que provar? Que diferença faz? Porque se você for ver, esse fanatismo que ele tinha por esse herói de guerra é o embrião do crime. Porque olha só... Em que sentido? Porque o Manfred achava que era
parente desse Barão Vermelho e adorava dizer isso. Né? Ele adorava dizer isso. Como esse herói de guerra, o Barão Vermelho, ele atuava com aviões de guerra, ele cria esse fanatismo por avião. Com base nesse fanatismo falso, porque se ele tem esse fanatismo achando que é parente não é, eu considero um fanatismo falso. Sim. Tu não é parente não tem base, dele. né? Exatamente. Mas é com base nesse fanatismo que ele dá o aviãozinho de presente pro filho, pro Andréas, e é por conta desse aviãozinho que ele leva o filho pro Parque de Ibirapuera pro Daniel montar o avião. Ou seja, se assim que o Daniel entra na vida da família. Sim. O cúmulo é que quem apresenta o Daniel para Suzane é as próprias vítimas. É o Manfred e a Marísia. Porque a primeira vez que aí o Manfred dá, quando o Andrés completa 14 anos, ele dá um avião de guerra para ele. Só que dá desmontado. Não sei se você já viu o aeromodelo, você ganha ele todas as pecinhas desmontadas. E para quem coleciona, o prazer também tá em montar, né? Ou pedir pra alguém montar, acompanhar? Não, na verdade o prazer tá em estilizar. Você customiza pra ficar a sua cara. Entendi. O aviãozinho de aeromodelo, ele vem com as peças cinza, da cor dessa parede. Mas se não houvesse essa fixação, então, talvez o Daniel nunca teria entrado na vida da família. Se ele não tivesse essa fixação por avião, ele não teria dado o... Mas aí a gente já tá conjecturando, sim, né? Mas é o embrião da... fato exatamente de que foi este avião... que foi dado de presente porque ele gostava de incutir no filho esse parentesco nobre, que nunca foi verdadeiro. E aí ele entrega este avião, ele dá de presente esse avião quando o menino tinha 14 anos, que o avião vai desmontado, era um avião grande. E aí o Manfred e a Marísia levam eles sozinho num sábado, no Parque Ibirapuera. E aí lá a Marísia chega com muita arrogância, dizendo quem é o melhor piloto que tem aqui. Aí disseram, olha, aquele rapaz ali, que era o Daniel. Era uma característica da personalidade deles? Sim. As empregadas todas que eu entrevistei falam. Algumas amigas falam. Eu consegui conversar com o gerente do restaurante que eles frequentavam, falam isso. Que ele era bem... Eles era uma arrogância. A Marísia, ela tinha uma arrogância... Eram arrogâncias profissionais. Sabe aquela arrogância do médico bom? Ele era uma boa médica. O Manfred, ele tinha um cargo muito importante. Ele era diretor de engenharia da Dessa e ele era o engenheiro responsável pelo Rodoanel, que é uma das obras mais importantes que o governo de São Paulo teve na década de 90 e 2000. Ou seja, eram bem-sucedidos nos seus ramos de atuação. Eram bem-sucedidos no ramo de atuação. Então isso emprestava a eles uma arrogância típica de profissional. Eles não eram mal educados, eles eram arrogantes. Eles eram arrogantes principalmente com serviçais, sabe? Era arrogante com a funcionária do lar, era arrogante com quem estava servindo eles, era arrogante com o garçom. Com os filhos? Não, com os filhos eles eram frios. Mas aí essa arrogância de quem... É um tipo de arrogância que a pessoa só tem com quem está servindo ela. Entendi. Que aí teve com o Daniel. Tipo, quem é o melhor? É aquele ali. Então foi lá, você vai me servir? Então ela foi arrogante. E aí ele fala, olha, eles queriam que montasse na hora. Não é montado na hora. Você leva um dia, a cola tem que secar, tem que pintar, tem que esperar secar a tinta. E ela falou, então tá, então toma, leva isso pra lá e vem amanhã. Ele tinha algum episódio de crime, alguma coisa? Não. O Daniel? O Christian tinha, mas o Daniel não. O Christian andava... o não com homicídio, mas ele com furto, com... Problemático. Era um delinquente, diria. E aí, quando ela manda dizer, no outro dia eu quero isso pintado aqui pronto amanhã. Que inclusive o prazo era 3 dias, mas ela disse que amanhã e amanhã ele aprontou. Só que aí ela tinha ficado muito irritado com o barulho dos aviões, que, cara, tu vai naquele Ibirapuera, nessa área de aeromodelismo, tu não aguenta. Sabe aquele zumbido de abelha assim no teu ouvido, estridente? Como a gente diz aqui, aquela zoada. Ela não gostou e falou, não volto mais aqui. E aí no dia seguinte, o Manfred também, que aí não era só montar o avião e entregar. O menino tinha que ter aula para pilotar o avião, tinha que aprender. Ou seja, eles estava no mês de férias, tinham que ir todo dia para o Parque Ibirapuera. Aí o casal fala assim, olha, a gente não vem aqui todo dia. Aí encarregaram a Suzane de ir, e a Suzane nem queria ir.
Ela, não, você vai, não vou, mãe, não tem nada a ver. Então, se ali naquela consultoria que ela pediu informalmente indicasse um outro melhor instrutor, a Suzane e o Daniel não teriam se conhecido, talvez. Sim, Uhum. sim. E ainda vou te dizer mais, quando a Suzane chegou lá, que aí o Manfred apresentou, olha, esse aqui é o instrutor do Andrés, o nome dele é Daniel. Ela nem se interessou por ele, ela se interessou por um outro rapaz, porque ela achou o Daniel feio. Ela se interessou por um rapaz chamado Vinas, Uhum. que era um rapaz mais atraente que o Daniel, era um rapaz forte, o Daniel era magrelo, era um rapaz alto, o Daniel é baixinho. Ela dizia que o Daniel tinha cara de peixe morto, foi a expressão que ele usou. Só que esse Vinas, ele tinha uma namorada. Essa namorada nem frequentava a pista de aeromodelismo, mas aí quando ela soube lá de orelhada que a Suzane estava dando em cima do Vinas, aí ela passou a frequentar o parque para não deixar a Suzane seduzir o cara. Aí foi aí que ela começou a prestar atenção no Daniel. Uhum. Tipo, nem rolou interesse no início. Ulisses, antes, vou fazer uma pausa aqui, dar um outro direcionamento para nossa conversa, que é uma coisa que eu observo e eu acho muito interessante. Pessoas que muitas vezes não leem sobre crimes, mas gostam muito de ler as tuas obras, o jeito como você conta, tal. E de fato é fascinante. Você tem uma maneira, não somente quando você escreve, mas aqui é diferente. O que você atribui isso, essa capacidade, esse... Cara, eu não sei, eu ouço muito isso, assim, mas eu realmente não sei te dizer. Eu acho que é muito do jornalismo. Porque eu fui repórter, eu nunca fiz nada na vida a não ser jornalista. Eu comecei muito cedo como repórter, então a minha vida toda eu fui repórter. E qual é a função do repórter? É contar uma história. Você vai pra rua pura e traz uma história e conta. Então eu acho que de tanto eu trabalhar fazendo isso, de ouvir as pessoas, eu nada assim... O que eu faço aqui pra você? Eu fiz uma pesquisa profunda sobre isso, eu venho aqui e conto que eu pesquisei pra você. Uhum. Então eu acho que é mais isso assim, é como eu trago... o que eu pesquisei, a forma como, sei lá, como eu... Que no jornalismo é isso. Na hora que você escreve um texto e o editor vai ler, ele quer um negócio coerente. Olha, eu quero um negócio com começo, meio e fim e pronto. Agora eu tô fazendo roteiro, né? Então tô como roteirista também, que aí tu tem que organizar melhor ainda a forma como tu conta uma história. Então eu acho que é isso. E esse ofício, que começou como jornalista de redação e tal, e hoje um escritor tão bem sucedido, mudou tua visão de mundo, de conviver com essas personalidades? Não. Não, porque eu nem sinto essa transição, porque eu estava cobrindo crime como jornalista. Uhum. Eu trabalhei 8 anos na revista Veja e nos últimos anos eu já só escrevia sobre crime. Seja crime do colarinho branco, como a Lava Jato, mas era crime. Eu era setorizado, para ter uma ideia, na penitenciária na carceragem da Polícia Federal, onde estavam os presos da Lava Jato, e no presídio de Pinhais ali, que é onde estava as estrelas da Lava Jato. Uhum. Então eu comecei a ficar muito íntimo do sistema carcerário. Mas não chega assim, tipo, perder a fé na humanidade e tal? Ah, não. Que bom. Não, tipo, fica muito claro pra mim que é uma parcela muito pequena que se envolve com crime. Uhum. Não, a maioria das pessoas é honesta, não comete crime. E qual que é a tua relação, por exemplo, com as pessoas no entorno dessas figuras? Por exemplo, você estava comentando aqui Tudo no bastidor, profissional. mas você comentou no bastidor que eu achei bem interessante, a gente estava falando sobre a Elise, você disse, por exemplo, que o advogado dela perguntou, e aí, vai ter um livro sobre ela tal? Então tem... Ah, não, mas isso aí já é com os advogados, Uhum. né? Não, os advogados são fonte. Uhum. São fonte. Eu cheguei aqui em Brasília, a primeira pessoa que eu mandei um WhatsApp foi pro Cacaio. Vamos marcar alguma coisa, uma visita e tal. E são fontes. Uhum. Que ele defende a Adriana Vilela, eu tenho muito interesse no caso também. Pra quem não sabe, a mulher que foi condenada por ter matado os pais. Chocou, aqui, né, Brasília? Exatamente. Qual era a quadra? É na Asa Norte, né? Na Sul. Na Sul? Acho que é 102. O pai era desembargador? Não, era juiz. Juiz. Era ministro, era... Mas enfim, mas aí os advogados eu uso como fonte. Uhum. Conversa, troca uma ideia,
pego o norte ali, às vezes eu tô com uma ideia, eles me convencem que é o contrário, mas eu diria que é a matéria-prima, mas é uma bússola, assim, tipo, eles me ajudam muito, assim, tipo, eu uso muito advogado, porque tem, por exemplo, só para te ter uma ideia, o livro da Suzane, ele tem direito criminal, ele tem direito sucessório, porque tem disputa de herança, ele tem direito patrimonial. A pesquisa inclui tudo isso. Inclui, cada uma é uma enfermaria diferente, não é o mesmo advogado para tudo. O livro da Elise tem tem direito de família, porque tem disputa de guarda de criança. O livro da Flor de Lis tem direitos autorais, porque envolve lá as músicas dela, ou seja, você tem que entender, e aí os advogados me ajudam pra caramba. Eles são... Porque esse tipo de livro, ele tem como fonte, tem como público majoritário operadores do direito, estudantes de direito, psicólogos, médicos psiquiatras, estudantes de psicologia, estudantes de psiquiatria. Eles usam quem estuda, quem faz perícia. Ontem me mandou uma mensagem, um cara... que é perito lá em Belo Horizonte, dizendo, ele dá aula na faculdade, dizendo que ele usa o livro da Suzane como base. Cara, a forma como tu descreve o crime da Elise é uma aula, da Suzane é uma aula de perícia pra gente. Porque você... E você tinha essa noção? Não tinha. Eu tinha uma noção que eu não estava fazendo nada errado, porque eu não tenho pudor nenhum. Muitos jornalistas têm esse pudor, eu não tenho pudor nenhum. Porque eu não sou da área, eu sou jornalista, eu ouço, eu leio documento, mas na hora que eu escrevo, isso aqui, eu entrevistei o perito tal, ele me contou isso, eu vou escrever. Na hora que eu escrevo, eu pego essa parte do texto e mando para ele, olha, vê se está certo. Ele faz uma correção, esse termo tá errado, troca por esse. Isso aqui que tu falou com outras palavras é a mesma coisa do que você disse ali. É nesse sentido que você tá falando do pudor. A pessoa corrige sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Entendi. Nossa, nenhum. É muito melhor ele me corrigir antes do livro estar publicado do que eu publicar e ele contestar. E o teu leitor tem essa característica de falar, olha, tem uma imprecisãozinha. Eu não vou lembrar agora, mas eu fui dizer que o javali era, sei lá, marsupial, sei lá o quê. Não, falei que era ruminante. Cara... Não é? Não é. Eu não lembro o que é, mas eu já corrigi. Caraca, até isso. Mas olha, eu recebi umas 20 mensagens de biólogos e veterinários dizendo, olha, teu livro é ótimo, mas tá errado, corrige. Eles vão corrigindo. Isso eu aproveitei e também fui catalogando tudo. Cara, é impossível uma obra de 300 páginas não ter um erro. É muita arrogância do escritor, principalmente escritor de livro-reportagem, porque se você escrever ficção, meu amigo, ficção, você senta, vai, aquilo ali tu não tem compromisso nenhum com a verdade. Tu pode até ter coerência, mas com a verdade não. Mas um livro-reportagem, você não, porque é isso, o biólogo, ele compra um livro desse, ele quer se informar e ele quer ter certeza que aquilo ali que está escrito é correto. Então é isso, assim, sabe? Tipo, não tenho médico. Então, tem uma cirurgia que eu descrevo no livro da Elise, que é uma cirurgia que ela presenciou, que é uma cirurgia muito complexa, e como ela estava observando essa cirurgia, e ali ela já estava assimilando como fazer corte, incisão em corpo humano, que ela usa isso, mas vai usar mais tarde para esquartejar o marido. Na hora de descrever a cirurgia, eu tive que ir para a minúcia do detalhe. E aí só diziam qual era a cirurgia, qual era o paciente, o que ele tinha, quais órgãos eles tinham que acessar na cirurgia e qual equipamento eles tinham que usar, que era um corte feito aqui. Eu falei com tudo que eu entrevistei lá, eu vou escrever, mas na hora lá que eu li, cara, isso aqui, eu não estou seguro de que realmente o termo está correto, o lugar é esse, porque falava, vai num detalhe de dizer quantos centímetros tinha o corte, aí o médico diz, olha, esse tipo de corte não tem tanto, tem tanto. É X, não é Y. Eu vou corrigindo. Pudor zero. O que eu quero é o seguinte, é não ser corrigido ou ser corrigido o menos possível depois de publicado. Estamos conversando aqui com o Ulisses Campbell, está aqui em Brasília. Atenção, nesta quarta-feira, autógrafo, você vai ter oportunidade e está disponível nas livrarias, também no e-commerce, a oportunidade de você ter os 3 livros de uma só vez revisados. Sim. Olha só. Revisados e ampliados. E tem formato digital, formato audiobook,
Tem, quem não, essas versões ampliadas, reeditadas, só tem no box. Mas quem quiser comprar avulso, eu não gosto da Flor de Lis, quero só a Suzane. Não gosto da Suzane, quero a Elise. Sou ex-evangélico, quero a Flor de Lis. Aí tem separadamente, mas na versão anterior. Inclusive, se me permite, Ulisses, oportunidade de presente, por exemplo, amigo secreto aqui da empresa, quem tirar a Eveline já sabe que esse é o presente que ela mais quer. Não, esse box tem, maravilhoso. Não tem? Já tem, né? Não tem. O box, não? Nossa, você me decepcionou como fã agora. Eu também fiquei surpreso. Um escritor, quando, enfim, que tem um outro tipo de obra, ele muitas vezes vai surpreender o seu leitor, tal. A sua obra, teoricamente, já aconteceu e trata de assuntos que as pessoas supostamente já conhecem. A pesquisa, então, é fundamental para trazer esse elemento novo, essa informação diferente, ou a narração também? Não, é assim, o que eu preciso... Isso são livros que vêm com spoiler pronto. Todo mundo já fez, já sabe o que essas mulheres fizeram. O da Elise Matsunaga, inclusive, o subtítulo já entrega tudo. A mulher que esquartejou o marido. O que eu preciso, que eu acho que é o que o leitor quer, ele quer saber o porquê que isso aconteceu. Ele quer saber a seguinte resposta. O que leva uma menina a matar os pais à paulada? É isso que ele quer saber. Ele não quer saber, claro que ele vai saber como que aconteceu, que forma morreu, que o sangue espirrou na parede, que a paulada esmagou o crânio, isso ele vai saber. Mas aí o que ele quer saber mesmo é o que leva as pessoas a fazer isso. Porque você tem que trazer o crime para perto do leitor. Por exemplo, a Suzane, ela fazia PUC. Ela era uma menina da classe média. A Elise Matsunaga frequentava os maiores restaurantes de São Paulo. Então isso traz o crime para perto das pessoas. E aí só que eu tenho que explicar. Ela não vai se surpreender com o crime, ela vai se surpreender com os porquês do crime. Entendi. Por exemplo, Elise Matsunaga, as pessoas elas acabam concluindo, depois de ler o livro, que muitas das razões da Elise ter matado o marido, que ela precisou ter um distanciamento emocional dele para se sentir à vontade de matar o marido, esse distanciamento ela reproduz da família. O distanciamento que ela teve do marido, que ela dizia que amava, ela teve da mãe. Então esse distanciamento, esse descolamento emocional que ela teve da família, deixa ela muito à vontade em ela decidir matar o marido. Então é esses pormenores que o leitor quer saber. No caso da Suzane, você comentou vamos dizer, um núcleo familiar frio. Da Elise, abusivo, né? Sim. O da Elise Matsunaga, além de ser abusivo, porque muito antes do abuso, a mãe da Elise Matsunaga, a Dilta, ela meteu na cabeça que ela só seria feliz se ela tivesse um homem do lado dela. Então, se ela acredita a felicidade dela à companhia de um homem, significa que ela vai fazer tudo para ser feliz e ela vai querer qualquer coisa. E a vida dela mostra isso. E ela em algum momento achou que a filha era um empecilho para essa felicidade. Exatamente, ela ficou numa busca frenética por um homem, e ela foi arrumando um monte de lixo de homem, porque quando você aceita qualquer coisa, vem qualquer coisa. Ela era espancada por homens, aí ela dizia que ela apanhava porque o marido gostava dela, e aí ela achava uns homens que se aproveitavam dela. Ela foi abrindo mão das filhas em busca deste homem. Então, a partir do momento que tu larga tua filha de lado para poder, muda de cidade, deixa a filha com parentes para ir atrás do homem, você vai criando um distanciamento. E aí, quando ela arruma um companheiro que ela acha que é definitivo, que ela leva a Elise para dentro de casa, que ela resgata a Elise da casa da mãe, da avó, e leva para lá, e esse cara estupra ela. E aí a Elise vai contar para ela, para a mãe que foi estuprada pelo companheiro da mãe, a mãe vai tirar satisfação com o companheiro, ele fala que só estuprou a Elise porque a Elise seduziu ele. Ou seja, a mãe começou a ficar com ciúme. Não, tô perdendo o meu companheiro para minha filha. Dá um tapa na cara da menina e manda a menina embora de casa. Então, isso quando a menina tinha 14 anos.
Então, isso não é um padrão, porque vai aparecer um monte de gente dizendo, não, eu também, lá aconteceu a mesma coisa, mas eu não matei ninguém. Beleza, mas a gente está falando do universo da Elise, do porquê dos crimes da Elise. Então, este abandono, ela guarda dentro da gaveta. Ela guarda, para ela, é muito comum as pessoas reproduzirem comportamento que elas veem no pai. Isso é muito comum, isso quem diz não sou eu, são psicólogos que tratam de jovens violentos. Eles falam assim, olha, se uma criança ou um adolescente ou pré-adolescente, ele vai para a escola, aí a coordenadora liga para casa, olha, o seu filho bateu no fulano. O pai, em vez de tentar buscar um tratamento para o filho não se tornar um adulto violento, a primeira coisa que ele fala é o que o fulano fez para ele ter batido nele. Aí quando o menino volta em casa, ele ainda diz, olha, é porque o fulano bate. Não, então bate nele. Se apanhar, vai apanhar em casa, aquela história. Exatamente. Ou diz assim, olha, se bater, você bate de volta. Não, isso parece até bonito, mas tu tá plantando uma semente que ele vai levar para a vida adulta. Tipo, se eu tiver... Esse é o pai que ele vai estar dormindo no sábado à noite, lá no sono dos anjos, e ele vai receber um telefonema no meio da noite dizendo que o filho dele deu um tiro na cara de alguém na porta de uma boate, porque este alguém deu em cima da namorada dele, porque é assim que ele resolve as coisas. Ele aprendeu isso na escola, isso não nasce do dia pra noite. Não tem essa assim, nossa, meu filho nunca demonstrou, sim. Você que não percebeu, ou até incentivou, foi negligente, ou pior, incentivou, exatamente. Então a Elise, ela traz isso, assim, a forma como ela... Porque o que tem de mais grotesco na decisão da Elise matar e esquartejar o marido? É que ela dizia que amava ele. Tanto que ela não aceita a separação. Ela diz assim, eu não quero perder minha família, até comparando com o tipo de vida que ela levava antes de se casar com ele, qualquer pessoa na pele dela preferiria estar naquele ambiente. Só que aí, ela descobre que está sendo trocada por outra, e aí ela traz aquela memória do meio ambiente, que eles chamam, que é aquela forma, não, mas como é a minha família? A família dela é o pai biológico, quando arruma uma outra família, vai lá, espanca a mãe dela e leva a televisão de casa. Caramba. É esse tipo, então... Teve esse episódio? Teve. Esse é um dos episódios, inclusive, mais tristes da vida dela, é da que a TV era o único atrativo que tinha dentro daquela casa. As crianças não tinham nem brinquedo. Era de manhã, ligava a TV e ficava assistindo. Ele lá. Abandona a família e ainda... O pai biológico abandona a família e sai para secar grão. Acho que até lembra até melhor do que eu. Ele trabalhava na agricultura, saiu para secar grão, porque era um trabalho sazonal, só que ele não volta. E aí ela demora lá, acho que ele se perdeu, acho que ele era alcoólatra, acho que ele estava caído em algum lugar, mas não, ela não aceitou o fato de que ele tinha duas famílias. Ele mantinha duas famílias simultaneamente e não queria mais, foi morar com a outra. Só que lá na casa da outra não tinha TV. A outra mulher começou a reclamar que queria uma TV, ele volta na casa dela depois de 2 anos, desaparecido só para buscar a TV. Ela chega a achar que ele estava voltando, inclusive, para assumir a família, mas não. As meninas estavam, Elisa e a irmãzinha estavam vendo uma televisão, era até uma televisão Telefunk, preto e branco, ele arranca a TV da tomada lá e vai embora. Deixa as meninas lá a ver navio. Gente, o papo tá tão bom, vamos combinar o seguinte? A gente vai trazer o Ulisses amanhã novamente para falar um pouco mais a respeito dessas histórias, dessas mulheres. Parece que tem um negócio do Tinder aí. Da Suzane von Richthofen no Tinder, procurando o pai do filho dela. Mesmo? Sim. Detalhes sobre essa história. Não perca! Obrigado, Ulisses.